Primeira aula de física sobre luz. Vocês me perdoem a qualidade de vídeo, é porque eu tô no computador, aí eu não tenho microfone no computador. Aí se eu só capturar a imagem, vai ficar ruim, não vai ter como explicar, vai ser só a imagem. E eu fiz esse slide, se vocês quiserem eu posso mandar para vocês depois, e é isso. Começando aqui, o que é a luz? A luz não passa. Tipo, a luz que a gente conhece, a mais presente na nossa vida, é mais conhecido como luz branca, que é a junção de todas as outras luzes, que é um assunto que a gente vai entender mais pra frente. Só que, basicamente, a luz é uma onda eletromagnética, ou seja, ela pode se propagar no vácuo e também na matéria. Por exemplo, ela pode propagar em vidro do mesmo jeito que ela pode propagar em nada, basicamente. Diferente da onda do som, que só pode se propagar pelo ar ou por algum meio físico. E o espectro eletromagnético. O que seria esse espectro eletromagnético? Bom, eu peguei essa foto do livro de vocês, só que basicamente eu só preciso dessa parte aqui que eu tô passando o cursor por cima, que é basicamente o espectro. Olha, a única coisa que vocês têm que saber disso aqui, parece ser complicado, mas é bem tranquilo até, é que, tipo, pra cá, pra esquerda, de cá pra cá, a frequência aumenta. E isso tem muitas aplicações, por exemplo, um raio-x. O raio-x, ele só consegue passar pelo seu corpo por causa de propriedades do raio-x, do tamanho da onda dele, que não interage com o seu corpo, mas aí interage com seus ossos. Aí basicamente é a função do raio-x explicada por causa de onda. E também a gente tem as ondas de rádio, que seria o extremo do comprimento de onda, que também é outra variável, que como você pode perceber, o comprimento de onda aqui é muito maior do que o comprimento daqui, mas a frequência daqui é muito maior que a frequência daqui. Que eu esqueci de explicar aqui que é frequência, mas frequência é a velocidade que a onda faz uma revolução. Por exemplo, ela começa aqui e volta aqui embaixo. Basicamente isso. É o tempo dela ir e voltar para o mesmo lugar. E só que a gente vai trabalhar nesse capítulo mais com o espectro visível da luz, que é um pequeno filamento do espectro total e que engana muita gente, tá? Porque a gente tem infinitas cores aqui e as pessoas costumam agrupar em 7. 7? Acho que eu contei errado. Não, tá certo, é 7. E tá certo agrupar em 7, só que vocês têm que saber que são infinitas cores aqui. Não tem como a gente mensurar em números quantas cores tem aqui, porque são muitas misturinhas que tem. Basicamente, violeta, azul, ciano, verde, amarelo, laranja e vermelho. O que vocês têm que saber disso? Basicamente, vocês têm que saber que daqui pra cá diminui a frequência. Por exemplo, quando falarem, o infravermelho, são coisas que têm a frequência menor do que a luz vermelha. E, por exemplo, quando falar ultravioleta, são coisas com a frequência maior do que o violeta. Que é basicamente para esse lado e para esse lado. E é isso que vocês têm que saber. Alguma questão que pode pedir, por exemplo, tal frequência, vocês provavelmente não vai pedir isso. Não vai ser assim. O que a questão vai pedir é mais pra frente sobre a parte da percepção das cores, mas é muito importante saber isso daqui, porque isso é importante para outros ramos da física que a gente não vai cobrir agora. A velocidade da luz é mais uma curiosidade mesmo, a gente não vai usar nesse capítulo, mas é esse número grande aí. E uma coisa que vocês têm que saber sobre unidade de medida da luz é tempo por velocidade. É uma coisa bem polêmica, porque é anos-luz, assim, é a primeira vez que isso apareceu na física. Quando apareceu, as pessoas ficaram intrigadas,
Mas é basicamente isso. É anos-luz, é quantos anos você vai andar. Ó, quanto que você vai andar em metros ou quilômetros. É muito, você pode colocar o tanto que você quiser, mas é o quanto que você vai andar em um ano andando na velocidade da luz. E olhando pela fórmula, ó, pelo número aqui em cima, dá pra ver que é muita coisa. Fontes de luz, basicamente é uma divisão entre corpos luminosos ou iluminados, que é bem tranquilo, isso é bem dedutível, não sei qual que é a palavra até hoje, porque corpos iluminados são os que recebem e refletem luz, corpos que são luminosos são os que dão luz, por exemplo, a tela do meu computador, a lâmpada ali em cima, basicamente isso. E as cores? Basicamente, as cores como eu falei lá em cima, a luz branca no caso, é uma junção de todas as cores. Que você, como curiosidade também, consegue decompor elas com um prisma, que é uma figura geométrica. Você pode decompor elas com um prisma ou com a gota d'água, por exemplo, que é o caso dos arco-íris. A luz bate na gota d'água, abre as suas frequências, tipo, ela se separa, aí ela vira o arco-íris. Mas o que vocês têm que saber? As cores, elas são... Tem 3 cores principais, que são as iniciais, entre aspas, que são vermelho, verde e azul. Aí da junção dessas cores, vão sair todas as outras cores. Basicamente é isso que vocês têm que saber sobre cor. E mais um pouco que eu vou falar pela frente. Bom, essa foto eu pedi ajuda, eu falei, alguém me fala o olho mais 3D que você achou na internet. Foi mais ou menos isso, mas isso não vem ao caso. E a nossa percepção de cores varia de ser humano para ser humano, por exemplo. A cor que eu vejo aqui pode ser a cor diferente da que você está vendo aí no vídeo. Por exemplo, simplesmente a gente por ser pessoas diferentes. E como que a gente percebe as cores? Bom, a luz, ela vai bater num objeto. Esse objeto, você está enxergando ele, por exemplo, eu estou enxergando o meu caderno do curso azul. Mas por que eu estou enxergando ele azul? Porque tem minha lâmpada, que está iluminando o caderno, e esse caderno, ele está sugando, entre aspas, todas as outras frequências luminosas, que seria o verde, o vermelho, etc. E está refletindo o azul para que eu consiga ver. E é basicamente isso que vocês têm que saber. As cores são a frequência luminosa que é menos sugada, é a que é mais refletida, no caso. E é basicamente isso. Voltando para cá, o daltonismo, eu vou explicar o daltonismo como forma de curiosidade também, porque muita gente quer medicina, eu sei, basicamente. Então, o daltonismo é interessante, tem vários tipos de daltonismo, só que os daltonismos mais comuns são, por exemplo, tá vendo que aqui é o azul, o vermelho e o verde como se fosse um gráfico, e eles formam juntos outras cores? Daltonismo, basicamente, é, por exemplo, você não vai ver o azul. Ô, caralho. Ai, porra, dei spoiler. Você não vai ver o azul. Você não vai ver o azul. Aí as cores formadas pelo azul, você também não vai conseguir ver elas. Aí você vai confundir com o vermelho, por exemplo, confundir com o verde e por aí vai. Ou você pode não ver o verde. A ideia é basicamente essa do daltonismo. E eu ia explicar a questão das cores com BBB, por exemplo. Quarto branco. Ele é totalmente branco e nesse meio só tem a mesinha vermelha com o botão e a luz. Vocês estão vendo o quarto assim porque ele é branco e vermelho e ele está sendo iluminado por luz branca. Ou seja, sendo assim, ele reflete as cores normalmente. Mas vamos supor que o quarto fosse iluminado por luz azul, por exemplo. O que ia acontecer? A luz azul ia bater no branco e ia ser refletida. Vocês concordam comigo? Então, como está refletindo azul, vocês iam ver azul, basicamente.
Mas aí que tá. Quando bater a luz azul no vermelho, não é questão de juntar as cores. Vocês iam ver preto, porque ali, isso aqui é basicamente uma mesa monocromática vermelha. Monocromática que só tem uma cor, para quem não sabe. É uma mesa monocromática vermelha. Aí, basicamente, ela não tem como refletir o vermelho, que nesse caso é vermelho só porque a luz branca tá batendo. Porque ela não vai ter o que refletir. Então a luz azul vai bater nela, você vai ver ausência de cor, então vai ser preto. O quarto vai ficar todo azul e a mesa vai ficar preta, basicamente. Ai, desculpa. E a cor do céu? A cor do céu é uma questão muito interessante, porque fala sobre comprimento de onda também, que no caso é isso. Quando o sol está muito no alto, por exemplo, meio-dia, o sol está em cima da sua cabeça. Ele tem um percurso muito menor para chegar em você do que quando ele está no horizonte. O percurso dele da luz, no caso, o percurso da luz é muito maior para chegar em você. Aí, sendo assim, quando ele está aqui em cima, a luz azul, ela não é muito dispersa, ou seja, você consegue enxergar o azul. Aqui, pouca luz azul dispersa desde que o raio proceda do alto. Aí você consegue ver azul. Porém, quando o sol está no horizonte, a luz azul se dispersa inteira, porque ela é do tamanho, aproximadamente, das moléculas de oxigênio que a gente tem na atmosfera. Assim, elas colidem e se dispersam. Já a luz vermelha, não. A luz vermelha, se vocês voltarem, que eu não vou voltar agora porque são muitos slides, ela é maior, ela já tem um tamanho maior, que é a questão do comprimento de onda. Aí, como ela tem um comprimento de onda maior, ela passa tranquilamente e chega nos seus olhos. E bom, essa foi a introdução de luz. Eu vou fazer mais um falando sobre ótica geométrica, só que eu vou fazer amanhã. Qualquer dúvida pode me perguntar, porque é minha primeira videoaula. Se eu falei muito rápido, me dá o feedback para eu melhorar. E é isso, basicamente. Boa noite a todos.